Olá, boa noite para você. Hoje é domingo, 10 de agosto, e vai ter destaque no Revista do Domingo. Ex-presidente Jair Bolsonaro tem prisão domiciliar decretada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Defesa de Bolsonaro pede revogação da prisão domiciliar. Congressistas fazem protesto em apoio a Bolsonaro. E também, ex-diretores de segurança de Israel pedem que Donald Trump ajude a acabar com a guerra. Preços para hospedagem na COP30 em Belém assustam e organização avisa que não há um plano B. Quase 180 países debatem em Genebra o problema da poluição dos plásticos. Senado Federal aprova manter isenção de imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Mega vazamento em tubulação de alta pressão é registrado em Campo Grande, no Rio de Janeiro. O Revista do Domingo já está no ar. E a gente já começa o Revista de hoje falando que o cerco judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro se fechou ainda mais nesta segunda-feira, após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decretar sua prisão domiciliar por descumprir uma proibição de usar redes sociais. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve prisão domiciliar decretada nesta segunda-feira. A decisão consta em um documento consultado pela AFP, no qual o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, indicou que o líder de extrema-direita violou a proibição de usar as redes sociais. Este é o mais recente confronto entre o magistrado e Bolsonaro, julgado no STF por tentativa de golpe de Estado, após perder as eleições de 2022 para o presidente Lula. No último mês, o militar da reserva foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica e proibido de usar as redes sociais, após ser acusado de tentar atrapalhar o julgamento com discursos inflamados compartilhados na internet por filhos e aliados. Pela decisão, terceiros também estão proibidos de compartilhar declarações públicas do ex-presidente. No domingo, aliados de Bolsonaro desafiaram a ordem judicial ao transmitir ao vivo uma ligação entre o ex-capitão do Exército e seu filho, durante um dos vários atos de apoio realizados pelo país. Na decisão desta segunda-feira, Moraes afirmou que a justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. Criticando a reiterada desobediência de Bolsonaro às restrições da corte, o ministro ordenou que ele fosse colocado em prisão domiciliar em sua casa em Brasília e também o proibiu de receber visitas, com exceção dos advogados, e de usar qualquer telefone celular. As novas medidas devem provocar indignação em Washington. Na semana passada, o presidente americano Donald Trump já havia imposto tarifas pesadas ao Brasil e sancionado Moraes, acusando-o de promover uma caça às bruxas contra Bolsonaro. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu a revogação da prisão domiciliar e denunciou censura. Na noite de quarta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, abriu a sessão plenária após protestos da oposição, criticando a ação dos deputados e pedindo diálogo. Parlamentares da oposição protestaram no Congresso contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles também pediram que seja pautada a anistia geral e irrestrita aos condenados por tentativa de golpe de Estado, assim como o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que decretou a prisão. Após um longo período de obstrução e protestos por parte dos parlamentares da oposição, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, abriu a sessão plenária criticando a ação dos deputados e pedindo diálogo. Quero mais uma vez dizer que nós vamos continuar apostando no diálogo, mesmo quando muito poucos, quase nenhum ou ninguém acreditar mais nessa ferramenta, porque só o diálogo é que nos trará à luz das grandes construções que o Brasil precisa. Os advogados de Jair Bolsonaro recorreram ao Supremo Tribunal Federal para pedir a revogação da prisão domiciliar do ex-presidente, que representa, segundo eles, uma medida de censura. O ex-chefe de Estado e aliado do presidente americano Donald Trump está em prisão domiciliar desde segunda-feira em sua residência em Brasília.
Bolsonaro foi acusado de violar uma proibição judicial de uso das redes sociais no âmbito do julgamento que enfrenta por suposta tentativa de golpe. O ex-capitão do Exército deve permanecer em casa pelo restante do julgamento no Supremo Tribunal Federal, onde é acusado de conspirar para permanecer no poder após a derrota nas eleições de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Investigado por uma suposta obstrução do processo, desde meados de julho, Bolsonaro é obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica e está proibido de manifestação nas redes sociais, diretamente ou por meio de terceiros. No Congresso desta terça-feira, legisladores cobriram a boca com fita em protesto contra a ordem de prisão domiciliar do ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro. Na véspera, o juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decreta prisão domiciliar para o militar da reserva, alegando que ele violou uma proibição do uso de redes sociais. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro fizeram um protesto nesta terça-feira no Congresso. A maioria colocou uma espécie de mordaça improvisada na boca, mas teve quem foi além e cobriu os próprios olhos. O ato foi promovido um dia depois do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ter decretado prisão domiciliar para o antigo capitão do Exército, alegando que ele violou uma proibição de usar as redes sociais. O mais recente episódio foi a transmissão ao vivo de uma ligação com seu filho Flávio durante um dos vários atos de apoio realizados pelo país no domingo. Mais cedo, o senador deu sua versão sobre os fatos. Foi eu que postei, não foi o presidente Bolsonaro que pediu para eu postar, para burlar qualquer medida cautelar, para indiretamente usar a rede de terceiros para se promover. Não. Eu tenho minhas redes sociais próprias, postei por minha convicção, por achar e ter certeza. Segundo a Agência Brasil, os senadores e deputados que participam da manifestação prometeram permanecer nos locais até que os presidentes das casas legislativas cancelem a sessão prevista ou aceitem pautar a anistia geral e irrestrita para os condenados por tentativa de golpe de Estado. A mídia estatal acrescentou que os parlamentares também querem que seja pautado o pedido de impeachment de Moraes. E a partir de agora, nós estamos nos adestrando e nos apresentando para a guerra. Se é guerra que o governo quer, guerra o governo terá. Não haverá paz no Brasil enquanto não houver discurso de conciliação, que passa pela anistia e pela mudança do fim do foro e impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O presidente da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, ainda não se manifestaram sobre os pedidos da oposição. Mudando de assunto agora, porque os ex-diretores de segurança de Israel pediram nesta segunda-feira que o presidente americano Donald Trump ajude a acabar com a guerra. Na véspera, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu pediu ajuda ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha para fornecer alimentos e cuidados médicos aos reféns israelenses mantidos em Gaza. Centenas de ex-funcionários dos serviços de segurança de Israel, incluindo vários ex-diretores do Mossad e do Shin Bet, pediram ao presidente americano Donald Trump, em uma carta divulgada nesta segunda-feira, que pressione o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para acabar com a guerra em Gaza. O documento, assinado por 550 ex-chefes de espionagem, militares, policiais e diplomatas, pede: parem a guerra em Gaza. O texto diz: esta guerra deixou de ser uma guerra justa e está levando o Estado de Israel a perder sua identidade. A carta afirma ainda que o exército israelense cumpriu há muito tempo os dois objetivos que poderiam ser alcançados pela força: desmantelar as formações militares e o governo do Hamas. O terceiro e mais importante objetivo, que é o retorno dos reféns, só pode ser alcançado com um acordo. No domingo, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu pediu ajuda ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha para fornecer alimentos e cuidados médicos aos reféns israelenses mantidos em Gaza. A divulgação nos últimos dias de vídeos que mostravam 2 reféns israelenses em más condições reacendeu o debate em Israel sobre a necessidade de se chegar rapidamente a um acordo para libertar os sequestrados no ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023. כשאני רואה את זה,
אני מבין בדיוק מה החמאס רוצה. E quando vejo isso, entendo exatamente o que o Hamas quer. Ele não quer um acordo, ele quer nos destruir por meio desses vídeos horríveis, por meio da falsa propaganda de horror que espalha pelo mundo. Mas não vamos nos destruir. Estou ainda mais determinado a libertar nossos filhos sequestrados, eliminar o Hamas e garantir que Gaza não represente mais uma ameaça ao Estado de Israel. לא תהווה יותר איום על מדינת ישראל. Logo após o pedido de Netanyahu, o braço armado do Hamas declarou estar disposto a responder positivamente a qualquer solicitação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, mas exigiu como condição a abertura de corredores humanitários para a passagem de alimentos e medicamentos para o enclave palestino. O movimento justificou que as brigadas Al-Qassam não privam deliberadamente os prisioneiros de comida, mas eles comem o que os combatentes e o restante do povo comem. A ONU e várias organizações alertaram sobre o risco de fome generalizada na faixa de Gaza. A seguir, no Revista do Domingo. Preços para hospedagem na COP30 em Belém assustam e a organização avisa que não há plano B. E também, quase 180 países debatem em Genebra o problema da poluição dos plásticos. O intervalo é rápido, voltamos já. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. A Rede Mundial de Comunicação e a TV Mundial está preparando uma super novidade para o Brasil. Prepare-se, Amapá e Rio Grande do Norte, estamos chegando. Notícias do mundo esportivo no Hora do Esporte, toda quarta, às 18 horas, com Eduardo Pires. Toda sexta e sábado, compromisso com a informação no Jornal Mundial, às 21 horas. Sábado News, todo sábado de manhã, com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Estamos de volta com a Revista do Domingo. E olha, a disparada nos preços da hospedagem em Belém virou tema de preocupação internacional. Às vésperas da COP30, o presidente da conferência, André Correia do Lago, descartou uma mudança de sede. O presidente da COP30, André Correia do Lago, afirmou que o aumento vertiginoso nos preços de acomodação em Belém é uma preocupação entre os países que se preparam para a próxima cúpula climática. Nesta quarta-feira, o embaixador participou de uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados para falar sobre os preparativos para o evento, marcado para novembro. Essa questão toda, esse debate todo, está vindo porque os países que estão procurando fazer reserva em Belém estão vendo preços que são 10, 15 vezes maiores do que o que os hotéis oferecem, por exemplo, esse mês. Apesar de questionamentos sobre uma possível mudança de sede, Correia do Lago afastou qualquer chance. Eu tenho dito que não há plano B. Plano B é Belém. Então, é bem de Belém. De acordo com a Agência Brasil, o embaixador confirmou que o presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, desistiu de viajar ao Brasil em razão dos custos e vai enviar apenas o seu ministro do Clima e Proteção Ambiental. O presidente da COP30 lembrou que as questões estruturais e logísticas da conferência são de responsabilidade da Secretaria Extraordinária da COP30, ligada à Casa Civil da Presidência da República, que, junto ao Estado do Pará, busca soluções legais para os preços, inclusive por meio de órgãos de defesa do consumidor. Representantes de todo o mundo debatem em um evento em Genebra a poluição por plásticos. O objetivo é criar o primeiro tratado mundial para reduzir o problema global. Representantes de quase 180 países se reúnem a partir desta terça-feira na sede da ONU em Genebra para redigir, em um prazo de 10 dias, o primeiro tratado mundial destinado a reduzir a poluição por plásticos, que ameaça sufocar o planeta.
Ao inaugurar oficialmente a reunião, o diplomata equatoriano Luiz Vaias Valdivieso, que preside os debates, colocou os estados diante da responsabilidade de enfrentar uma crise mundial. Estamos enfrentando uma crise global. A poluição por plástico é desafiadora, está danificando ecossistemas, poluindo nossos oceanos e rios, ameaçando a biodiversidade, prejudicando a saúde humana e impactando injustamente os mais vulneráveis. A urgência é real, as evidências são claras e a responsabilidade é nossa. Ele advertiu ainda que o texto, que está em discussão há 3 anos, juridicamente vinculante para os estados, não será alcançado automaticamente. Delegados de mais de 600 ONGs acompanham os debates na cidade suíça. Em um contexto de fortes tensões geopolíticas e comerciais, a sessão adicional de negociações foi convocada após o fracasso de uma rodada organizada em dezembro em Busan, na Coreia do Sul. Um grupo de países produtores de petróleo bloqueou na ocasião qualquer avanço. Estamos em uma encruzilhada crítica. Os resíduos plásticos estão sufocando nossos lagos, prejudicando a vida selvagem e ameaçando a saúde humana. Isso é mais do que apenas uma questão ambiental. É um desafio global que exige ação urgente e coletiva. Chegar a um acordo global para acabar com a poluição plástica é essencial. Nos próximos dias, temos a oportunidade de fazer uma diferença real. Especialistas alertaram em um relatório publicado na segunda-feira na revista médica The Lancet que a poluição provocada pelos resíduos plásticos é um perigo grave, crescente e subestimado para a saúde, que custa ao mundo pelo menos US$ 1,5 trilhão ou mais de 8 trilhões de reais por ano. Os defensores afirmam que o material é vital para a saúde pública, principalmente pelos equipamentos médicos estéreis, máscaras cirúrgicas, tubos, embalagens, entre outros, que permitem melhorar a higiene e a segurança alimentar. O Senado aprovou nesta quinta-feira um projeto que atualiza a tabela mensal do imposto de renda para pessoa física, mantendo a isenção para quem ganha até 2 salários mínimos, que atualmente está em R$ 3.036. A reportagem é de Gleison Oliveira. O Senado aprovou nesta quinta-feira um projeto que atualiza a tabela mensal do imposto de renda para a pessoa física, mantendo a isenção para quem ganha até 2 salários mínimos, atualmente em R$ 3.036. A votação ocorreu poucos minutos depois de a oposição desocupar o plenário principal da Casa, o que viabilizou a realização de uma sessão deliberativa nesta manhã. O texto repete o teor de uma medida provisória e poderia deixar de valer em meio aos protestos da oposição contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ampliação da faixa de isenção custará 3,3 bilhões de reais neste ano, valores que deixarão de entrar nos cofres públicos. Em 2026 e 2027, o impacto será de, respectivamente, 5,34 bilhões de reais e 5,73 bilhões de reais, informou o governo. O Congresso deve analisar até o fim deste ano a proposta que isenta do imposto de renda os brasileiros que recebem até R$ 5.000 mensais. Atualmente, o texto está sendo discutido pela Câmara dos Deputados. Uma comissão especial já aprovou o projeto e o encaminhou para a votação no plenário. Ainda não há data para que o conjunto dos deputados analisem a proposta. Depois disso, o projeto será enviado para a análise do Senado, que tem sinalizado o desejo de trazer o tema como celeridade. Projeto de lei número 2692 de 2025, de autoria do deputado federal José Guimarães, que altera a lei número 11.000
482 de 2007, a fim de modificar os valores da tabela progressiva mensal do Imposto de Renda da Pessoa Física, IRPF, e revoga a medida provisória número 1.294, de 11 de abril de 2025. Parecer de número 30 de 2025 da Comissão de Assuntos Econômicos da CAI, e nesta comissão foi feita a designação do senador Jacques Wagner. Nós estamos com um quórum de 72 senadores e senadoras, então estamos com a participação maciça do quadro do Senado da República. Fica retirado o destaque, passa-se a votação da matéria. A presidência, diante do acordo construído, submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto e das emendas em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção presidencial e, ao tempo, será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Cumprida a finalidade desta sessão deliberativa extraordinária remota do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento. Um mega vazamento de água foi registrado na manhã de quinta-feira em uma tubulação de alta pressão em Campo Grande, na zona oeste do Rio. A reportagem é de João Pedro Coutinho. Um mega vazamento de água foi registrado na manhã desta quinta-feira em uma tubulação de alta pressão em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Imagens aéreas mostram uma grande quantidade de água jorrando com força para o alto. Em nota, a Rio Mais Saneamento informou que equipes da concessionária estão atuando no local para conter o rompimento da tubulação. Segundo a empresa, 9 bairros tiveram fornecimento de água impactado: Campo Grande, Santíssimo, Senador Camará, Bangu, Realengo, Padre Miguel, Jabur, Jardim Solacap e Campo dos Afonsos. A concessionária ainda não explicou o que causou o vazamento. Essas são as informações de João Pedro Coutinho, Revista do Domingo. E agora a gente vai falar com Marcelo Marques, que traz a previsão do tempo para o comecinho desta semana. Oi Marcelo, boa noite. Oi Clara, boa noite para você e para você que nos assistem. A previsão do tempo para esta segunda indica condições climáticas distintas nas regiões do país, com destaque para o clima seco no centro-oeste, chuvas localizadas no norte e alertas meteorológicos no sul e na região sudeste. A região norte segue com tempo abafado e instável. Áreas como o Amazonas, Acre, Rondônia e Pará devem ter pancadas de chuvas isoladas, principalmente à tarde e à noite. Tocantins permanece com um tempo firme e muito seco. A região nordeste terá tempo seco no interior e chuvas passageiras no litoral. Fortaleza, capital do Ceará, por exemplo, terá um sol entre nuvens com máxima de 30 graus e mínima de 24. Em Camocim, manhã tranquila e amena, com céu parcialmente nublado, tarde quente e úmida, chegando aos 30 graus, com pancadas de chuva passageira e noite com tempo mais fresco e possibilidade de chuva leve. No litoral da Bahia, inclusive em cidades como a capital, Salvador, há previsão de chuva fraca e isolada. Já no interior da Paraíba, Piauí e Pernambuco, o tempo segue firme, com baixa umidade relativa do ar. E na região centro-oeste, a semana começa com tempo firme em toda a região. Em Goiânia, capital de Goiás, a mínima será de 16 graus e a máxima de 29. A umidade relativa do ar continua muito baixa durante a tarde. Na região sudeste, o ar seco predomina. Em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, não há previsão de chuva. Vitória, capital do Espírito Santo, terá temperaturas entre 21 e 29 graus. E o sul do Brasil será a região com maior variação térmica. A entrada de uma massa de ar frio deixa as temperaturas mais baixas, especialmente no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Em Curitiba, capital do Paraná, a mínima será de 6 graus e a máxima de apenas 15.
Em áreas de serra, como em Caxias, no sul, no Rio Grande do Sul, e Lages, Santa Catarina, a chance de geada logo pela manhã. Vamos ver agora as mínimas e máximas amanhã em algumas capitais do Brasil. Em Manaus, capital do Amazonas, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Salvador, capital da Bahia, mínima de 24 e máxima de 28. Brasília, capital federal, mínima de 11 e máxima de 28 também. São Paulo, capital, mínima de 10 e máxima de 18. E Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a mínima será de 9 e a máxima de 18 graus. Um bom final de domingo a todos e ótima semana amanhã. Eu volto com você, Clara. Obrigado, Marcelo, pela previsão do tempo. Boa noite. E o Revista do Domingo de hoje vai ficando por aqui. Para rever as nossas reportagens e esse programa, é só voltar o vídeo aqui no nosso canal. E não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @TVMundialUFC. E seguir a página do 05 Notícias, @05 Notícias. Para mais informações, assista o Boa Tarde Mundo de terça-feira. Uma boa noite e até mais!